Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai. 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 Od Avinu Chai, Od Avinu Chai, Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai, Od Avinu Chai, Od Avinu Chai, Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Avinu Shalom. Bem, podemos começar. Shabbat Shalom a todos. Nós estamos na Parashá, como o Razan falou, Mishpatim, não é? Traduzido geralmente como julgamento, mas é mais ou menos mandamento, né? Leis de Deus, etc. Essa Parashá vai de Êxodo 21 a 24, 18, a Haftará, que é a porção dos profetas, é Jeremias 38, 8 a 22, e a porção do Berit Hadashá, Nova Aliança, é Marcos 1 a 2, 28. Amém? Vocês leram em casa? Não, mas precisa ler. Leu. A irmã falou e zangou comigo. Amém. Eu li, viu? Falador. É verdade. Mas eu quero que leia mesmo. Eu quero que leia. É para ler. Não é? Então, a partir de Êxodo 21:1, está assim, ó. Estes são os estatutos que lhes proporás. Pequenininho, né? Nós temos, depois desse texto, uma lista de várias leis até Êxodo 23, 33. Amém? Muitas leis, todas boas. Inclusive, alguns rabinos dizem que essa porção é um resumo da Torá. É como se Moisés pegasse toda a Torá, fizesse um resumo e colocasse ali. Alguns acham assim. Não tem nada de errado em pensar assim. É como se fosse um resumão, né, das 613 leis da Torá, né, porque as pessoas contam 613, tá bom? Então é como se fosse um resumo, né, nessa porção Mishpatim. É a que tem mais leis de todos os textos bíblicos. Agora, estes mandamentos que Deus deu a Israel, presta atenção, não foram leis visando a remissão dos pecados do povo por meio de sua obediência. Entendeu o que eu falei? Essa lei não foi dada ao povo de Israel para a remissão dos pecados, como muitos pensam. Está errado isso. Amém? Pois desde os tempos de Moisés, quem redime, ou desde o princípio dos tempos, eu posso dizer assim, quem redime do pecado é Deus pela sua misericórdia e graça, e pela necessidade de derramar sangue. É verdade? Então, como é que a gente é perdoado dos nossos pecados? Pela graça de Deus e pelo derramar do sangue. Porque está escrito lá em Hebreus assim, 9:22, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue, não há remissão. Então, a lei não foi dada para remir. Nunca foi dito isso na Bíblia. E esta é a premissa. Sabe o que é a premissa? Ideia principal, amém? Essa é a ideia principal. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Fechou isso aí? Nunca esqueça disso. Não tem como remir ninguém sem derramar sangue. Tem muita gente que pergunta, por quê? Silêncio na plateia. Por quê? Porque, meu irmão, esse corpo está contaminado pelo pecado. E para ele morrer, precisa o quê? Derramar o sangue. Amém? Então, sem derramamento de sangue, não há o quê? Remissão de pecados. Guarda isso no seu coração, porque isso é uma primícia. Isso é principal na palavra de Deus. Você não pode perder isso de vista. Amém?
Não há salvação sem isso. Mas estas leis que foram dadas no Monte Sinai, ou, você já aprendeu, o Monte Horebe, saíram do quê? Da boca do próprio Deus. Então, tem uma importância aí. Concorda comigo? E elas foram ouvidas pelo povo de Israel, pois Moisés leu diante de todo o povo. Êxodo 24, 7. Também tomou o livro do pacto e o leu perante o povo, e o povo disse: tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Olha que coisa séria. Isso é um pacto diante de Deus. Senhor, tudo que o Senhor falou nós vamos fazer. Amém? Se você observar, presta atenção no que eu vou dizer a você. Deus, por meio de Moisés, livra Israel da escravidão do Egito, não é verdade? Foi lá. Essa libertação é uma graça, porque Deus foi lá e arrancou Israel com um braço forte. Mas antes de Israel e Moisés sair do Egito, o que aconteceu antes? Momento antes. Pêssar. E Pêssar é o quê? Derramamento de sangue do Cordeiro. Lembra que eu falei que a salvação é pela graça de Deus e pelo derramamento? Tem 3 elementos nisso aí que você vai ver. Ó. Mas antes da saída de Israel do Egito, houve o quê? Pêssar, que é o derramamento de sangue do Cordeiro. E este sangue é ordenado que se tem que passar por fé nos umbrais das portas e das janelas. Imagina que você é um judeu, que você está lá no meio do povo, e Moisés fala, ó, pega o cordeiro, mata o cordeiro, derrama o sangue do cordeiro, e olha, gente, passa no umbral da porta e da sua janela lá, que o anjo da morte vai pêssar, vai passar da sua casa e não vai matar ninguém. Moisés é doidão, esse velho está doido, eu não vou fazer isso. Ó, precisa de quê? De fé. Ó, graça de Deus, derramamento de sangue e fé. É assim que o homem é remido. Deu para entender? Amém, gente? Então, primeiro houve a remissão dos pecados pela graça de Deus, com o derramamento do sangue do Cordeiro em Pêssar, e a fé dos israelitas, porque passaram o sangue nos umbrais da porta e da janela, como Moisés determinou. Primeiro, então, não é a lei. Primeiro é a remissão, a salvação. Olha aí, ó. Só depois Moisés e Israel, depois do Pêssar, saem do Egito e vão livres para acampar no pé do Monte Sinai. Ó, só depois de haver a graça de Deus, o derramamento de sangue, a fé naquela obra, aí sim eles estão livres. Livres eles saem. Livres como? Nem o Egito pôde segurá-los. Deus abriu o mar, eles passaram e depois foram acampar no Monte Sinai para receber a lei. Está vendo? Primeiro é a graça, derramamento de sangue, fé na obra, agora sim a lei. Aí sim eles vão receber a lei. Então eu repito a vocês, as leis não foram dadas por Deus para substituir a salvação pela sua graça, pelo derramamento de sangue e pela fé. Não foi. A lei não foi dada para substituir isso. A lei veio para que os remidos pela graça, pelo derramamento de sangue, pela fé, olha aí, ó, andem em justiça. Amém? Foi por isso que Deus deu a lei. A lei ela não é salvadora. Veja lá, ó. Por isso Deus fala pelo profeta Miqueias 6:8, olha só. Ele te declarou ao homem o que é bom e que é o que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a... Como é que eu vou praticar a justiça? E ames a benevolência e andes humildemente com o teu Deus. Como é que eu pratico a justiça? Gente inteligente. Veja também Provérbios 2:20. Assim andarás pelo caminho dos bons
e guardará as veredas dos justos. Veja também Devarim 8:6, e guardará os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus e para os temeres. Como é que eu ando no caminho do Senhor? Guardando os seus mandamentos. A lei veio para aqueles remidos pela graça de Deus com derramamento de sangue por fé. Aprendam a andar em justiça, em conformidade com Deus que nos criou, para podermos agradar a Deus. Pois antes de sermos salvos pela graça de Deus, andávamos de forma vã, como está escrito lá em 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi com coisa corruptível, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Olha aí, ó. Todos nós tínhamos uma vã maneira de viver. Eles que estão lá fora, eles têm uma maneira vã de viver. Vã é o quê? Não presta para nada. Ainda que o homem aprove. Ainda que o homem goste. Não serve para nada. Vai os levar à morte. E nós vivíamos de forma vã. Vou beber todas. Quem já disse isso na sexta-feira? Muita gente. Isso chama desfreamento na Bíblia. Aí sai no carnaval, vou transar com todos. Isso é desenfreamento, não tem freio. É isso que a Bíblia está falando. Amém? Ó, vã maneira de viver, que por tradição recebeste de quem? Vossos pais. Nós não aprendemos a viver com eles? Nós aprendemos dele aquilo que eles fizeram. E andávamos também desenfreados. Ó, vou beber todas essa sexta-feira. Isso é falta de freio. Pois é. Vou sair com todo mundo. Tudo esfriamento, ó. Fazendo tudo que vinha em nossas mentes, como está escrito em 1 Pedro 4,4. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Eles zombam da gente, não zombam? E ele é crente, kkkk, não zombam? Quem já recebeu zombaria deles? Pois é. Isso está se cumprindo em nossas vidas, isso está escrito. Amém? A lei é dada para mudar os que são chamados e escolhidos. A lei do Senhor é perfeita, traz refrigério à alma daqueles que aguardam de forma correta. A guarda da lei de Deus traz saúde para o espírito, para a alma e para o corpo. Veja no Salmo 19, de 7 a 8. A lei do Senhor é perfeita. Tem gente que canta isso, mas não entende. E refrigera a alma, traz refrigério. Sabe aquela opressão que você está sentindo? Sabe aquele peso que você está sentindo? Vem a lei de Deus e faz assim, ó. Refrigera a sua alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e tem que alegrar o coração. Olha aí, ó. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os, tira a cegueira. Ó, quanta coisa a lei de Deus faz. Só é reto quem anda na lei do Senhor. Veja o Salmo 119:1. Bem-aventurados retos em seus caminhos, que andam na lei do... Tremendo isso, né? E os outros falam mal da lei de Deus, eu não sei como. A lei não salva, e ela não foi dada por Deus para salvar. Deus não deu a lei para salvar. Deus deu a lei para os salvos andarem em justiça. Porque se você avaliar, como que você vai entender que você está andando em justiça? Em justiça de Deus. Pela lei de Deus, ué. Senão você não entende. Porém, a lei de Deus não é cancelada, porque a salvação é pela graça. Por isso, Paulo proclamou em Romanos 3,31, anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum. Antes,
O que a igreja entendeu de errado é que a graça vem anulando a lei. E não é assim que está escrito. Eu não sou salvo porque cumpri a lei. Inclusive, Deus encerrou todos debaixo da desobediência, tanto judeus como gentios, para usar de misericórdia com aquele que, graça, derramamento de sangue e fé. Esses são os elementos que nos salvam. Mas se eu sou salvo por essa graça infinita de Deus, eu anulo a sua lei? Não, eu sou salvo para estabelecer a lei de Deus. Glória a Deus, meu irmão. Então, a forma que nós transpareceremos que de fato somos salvos é o quê? Estabelecendo a lei de Deus. Amém? Senão, eu não serei considerado salvo. Passamos a ter prazer na lei de Deus. É uma coisa que me chama a atenção, porque quando eu vejo as pessoas ministrando, dizendo que a lei de Deus acabou, eles têm raiva da lei de Deus. Mas a lei de Deus está dizendo que os salvos pela graça passam a ter o que dentro do coração? Gozo e amor à lei de Deus. Então tem algo de errado aí. Ah, mas eu estou na igreja há anos. Problema seu, tem algo de errado na salvação dessa pessoa, porque ela não tem prazer no homem interior, na lei de Deus, como está escrito lá em Romanos 7, versículo 22. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Se a pessoa não tem prazer na lei de Deus, se a lei de Deus é um peso para ela, porque há problema na salvação dessa pessoa, ela está andando na carne, porque é a carne que não aceita a lei de Deus, porque a carne não pode obedecê-la. Amém? Por isso Deus vem nos gerar nova vida, para que a justa exigência da lei de Deus se estabeleça em nós que somos espirituais. E quando somos assim, nós temos no nosso homem interior prazer, gozo na lei de Deus. Amém? Volto a repetir, nós não somos salvos pela lei, como inclusive está escrito em Gálatas 3,11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Olha aí, Mas somos salvos para andarmos em justiça num mundo cheio de injustiça, ou seja, para estabelecermos a lei de Deus, como Paulo escreveu. Muitos dizem, eu não sei o que Deus quer de mim. Eu repito Oséias para essas pessoas. Ele te declarou, homem, o que é bom e que é o que o Senhor requer de ti, senão que pratique justiça e ame a benevolência e andes humildemente com teu Deus. Amém? A sociedade atualmente é dominada por uma coisa chamada relativismo. Já ouviu falar? Não, mas eu vou explicar. Isso é perigoso, muito perigoso. Relativismo é uma doutrina segundo a qual os valores morais não apresentam verdade universal e absoluta. Amém? Diversificando ao sabor de circunstâncias históricas, políticas, culturais e sociais. Ou seja, daquilo que eles querem. E como praticar justiça agradando a Deus num mundo como este? A sociedade diz que o certo e o errado são relativos. Gente, já vi isso até dentro da igreja. Isso é um perigo. O certo e errado não são relativos. O que é certo para um grupo não é para o outro. O que é considerado errado por um grupo não é para o outro. Olha que loucura. Você já percebeu isso? Pois é, isso é um perigo. Isso é uma doutrina. Você lembra o que Pilatos, quando julgava Yeshua, respondeu para ele? Vocês lembram disso? Eu vou ler aqui para vocês João 18, 37 a 38. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Yeshua respondeu, tu dizes que sou rei, e eu para isso nasci. Yeshua é reto e direto, né? E para isso vim ao mundo,
a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Olha o que Pilato responde para ele. Dizes, Pilato, que é a verdade. Talvez você não dê atenção a essa resposta aqui, mas é uma resposta extremamente significativa. O que é a verdade, Yeshua? Ele está encarando o Filho de Deus e está perguntando para ele assim, o que é a verdade? Sabe o que ele está dizendo? Que a verdade é relativa. Pode ser uma verdade para você uma coisa, para mim é outra. É isso que ele está falando para Yeshua. O que é a verdade? E dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus e disse, não acho nele crime algum. Sabe por que Pilatos pergunta a Yeshua que é a verdade? Porque para o mundo, para o ímpio, existem muitas verdades, ou seja, a verdade não é absoluta. Por isso que ele pergunta para ele, o que é a verdade? Porque Pilatos era um homem viajado, viu muitas verdades. Então, o que é a verdade? Você? Eu vi verdade em um monte de lugar. Isso é chamado relativismo. E isso está dentro das igrejas. Aqui a gente aprendeu assim. Mas a Bíblia está dizendo, não, mas aqui a gente aprendeu assim. Quem já ouviu isso? Pois é, isso é relativismo. Isso é um perigo. Isso é um perigo. O que é verdade para um não é para o outro e vice-versa. Muitos hoje em dia, até dentro da igreja, são mais discípulos de Pilatos do que de Yeshua. Porque para Yeshua a verdade não é relativa, é absoluta. Mas para Pilatos a verdade não é absoluta, mas é relativa. Depende. Depende de você, depende da sociedade, depende do grupo onde você está, depende do país onde você está, depende da cultura, depende da idade, depende de onde. Cada um entende de um jeito. Agora você imagina, quantos milhões de pessoas tem na Terra? Bilhões. Quantos? 8 bilhões. Cada um tem uma verdade, imagina. 8 bilhões de verdade, está nascendo mais. Não, mas aí você imagina quanta verdade existe. Aí tu encontra com um, fala uma verdade, você acredita nela. Aí vem outro, fala outra verdade, você acredita naquela. Isso é relativismo. Dentro da igreja. Não, irmão, não. Você está falando aí na Bíblia, mas aqui a gente aprendeu assim. É relativismo isso. Não, aqui é assim porque a gente aprendeu assim, vai permanecer assim. Então, meu irmão, você tem que vigiar e tomar cuidado com isso. Porque tem muitos na igreja que são mais discípulos de Pilatos do que de Yeshua. Pois são relativistas em seus corações, como Pilatos era. Pilatos está na frente da verdade e não consegue vê-la, pois Yeshua já havia afirmado em João 14,6. Disse-lhe Yeshua, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é que Pilatos debochou de Yeshua, não, ele não fez isso. Mas como Yeshua disse, eu sou a verdade, ele pergunta, o que é a verdade? E quantos não estão fazendo a mesma coisa? Yeshua também afirma a Pilatos que veio ao mundo para dar testemunho da verdade. Se eu venho dar testemunho da verdade, é porque a verdade para mim é única, é absoluta. Ou seja, a verdade é uma só. Ela é absoluta e ela é de Deus e vem de... Só existe uma verdade. Rafael, mas eu não aceito isso, problema seu. Só existe uma verdade. Não é pelo que eu aceito ou não aceito. Eu aceitando ou não aceitando, só existe uma verdade. E ela é de Deus e vem de Deus. Não importa quem diga sim ou quem diga não. A verdade permanece para sempre. Amém? E mais, a verdade de Deus ela é permanente. Ela nunca muda. Nunca vai mudar.
constante e imutável. A verdade de Deus não muda. Deus fala uma coisa no princípio e a mesma coisa no fim, no meio. Na minha vida, na sua vida, na vida de Paulo, na vida de Pedro, na vida de todos nós, Deus sempre fala a mesma coisa. Deus não muda. A verdade de Deus é imutável. Não depende de tempo, de modernidade, de grupos sociais diferentes, de grupos culturais, de grupos inteligentes, seja lá que grupo você queira, ou de costumes dos povos. Tem nada a ver. Ah, mas nosso costume é assim. Vai ser condenado com o seu costume, porque Deus não muda. E como andaremos nesta verdade absoluta, dentro desta sociedade relativista? Como? A resposta é compreendendo a lei de Deus, estabelecendo-a pela fé. Por isso está escrito em Romanos 1,17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Quero explicar essa questão, o justo viverá pela fé, que muita gente não compreende. O que significa justo viverá pela fé? Vou traduzir, eu ando em justiça porque creio na verdade absoluta de Deus. Deu para entender? Pela fé porque eu creio, concorda? Mas você crê em quê? Na verdade absoluta de Deus. Quem é a verdade? Yeshua. Então, se eu creio nele, eu faço o quê? Obedeço o mandamento pela... Tem gente que fala, tem mandamento que eu não entendo. Sim, tem. Mas você obedece pela? Porque o justo anda pela? Ó que coisa tremenda. E andar em justiça é estabelecer a lei de Deus. A Bíblia chama aqueles que não obedecem à lei de Deus de iníquo. Eu acho que todos aqui sabem o que significa a palavra iníquo, não sabe? É o quê? Vem do grego anomos, de anomia. A é um prefixo de negação, nomia é lei. Uma tradução direta seria aqueles que não aceitam a lei. Parece com alguma coisa de hoje? Proclamada onde? Dentro da igreja. Não é verdade? Então nós estamos vendo uma grande apostasia das coisas de Deus. Amém? E pior, a terra é contaminada pela iniquidade praticada pelo homem. Não sei se você já leu isso na Bíblia. A terra, ela é contaminada porque eu ando em desobediência a Deus. A terra é contaminada pela iniquidade praticada pelo homem, pois cada grupo social ou nação na terra tem suas próprias verdades, que hoje, em nosso tempo, é chamado de costumes. Então, o cara tem o costume, tem uma nação que é assim, o costume de pegar o primeiro filho, se não for mulher, faz uma cirurgia nele e transforma ele em mulher. Sabia disso? Pois é. Todo filho é um costume. Todo filho, todo filho de uma família primeiro tem que ser mulher. Então, nessa nação, não vou dizer nome, existe um desenvolvimento muito grande em cirurgia de transformação de homem em mulher, de mulher em homem. Muita gente vai lá operar, porque eles têm esse costume maligno, essa iniquidade que está contaminando a terra lá. O homossexualismo é uma iniquidade, contamina a terra. O roubo é uma iniquidade que contamina a terra. O estupro é uma iniquidade que contamina a terra. A mentira é uma iniquidade que contamina a terra. A cobiça é uma iniquidade que contamina a terra. O adultério é uma iniquidade que contamina a terra. A prostituição, iniquidade que contamina a terra. Então, e aí a terra vomita o homem.
Olha só, Deus criou a terra para o homem viver. O homem só tem a terra para viver, ele está tentando outros lugares. Sabe o que a ciência diz? Que a terra vai se destruir, vai ser destruída. Por isso que eles estão procurando um lugar para a raça humana ir. Porque você percebe que o único lugar onde nós temos para habitar nos mata. É ou não é? Você viu o tremor de terra agora? Matou quantos? Até a última aí, oficial, 31 mil. Lembra o tsunami que teve? Matou quantos? O lugar que era para a gente ser protegido está matando a gente. A Bíblia chama isso de vomitar. A terra está vomitando o homem por causa da iniquidade que o homem pratica. E aí a terra vomita o homem. É por esse costume das nações é que Deus chama a atenção de Israel em Levítico 18, de 20 a 25, que diz assim: nem te deitarás com a mulher de teu próximo, adultério, para cópula, para te contaminares com ela, e da tua descendência não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moleque, porque eles pegavam seus filhos e para serem bem-sucedidos e fértil, eles queimavam o primeiro filho a Moloque. Aí eles ficavam vivos e ativos e prósperos e etc. E não profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Com homem não te deitará como se fosse... O que é isso? Homossexualismo. Contamina a terra. E olha o que Deus diz nesse mandamento. A abominação é, nem te deitarás com animal. Existe gente que faz isso? Sim. Nem te deitará com animal, para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante o animal, para juntar-se com ele. Confusão é, com nenhuma dessas coisas vos contaminei, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu expulso de diante de vós. Por isso a terra está contaminada, e eu visito a sua iniquidade, e a terra vomita os seus moradores. Deus visita a iniquidade e a terra vomita. Você entende isso? Deus visita a iniquidade e a terra vomita. Você entende isso, gente? Hein? Deus visita. Se eu falar assim, eu vou visitar a tua casa, o que eu vou fazer? Eu vou na sua casa. Não é? Não. Se eu falar, vou visitar a tua casa, você fica me esperando lá, não é? Aí eu bato na porta e entro na tua casa. Então Deus está falando, eu visito a terra. O que ele está fazendo? Está vindo na terra. Como ele é santo e tem iniquidade, o processo da terra, a chegada de Deus, é vomitar o homem. Entendeu? Deu para entender, gente? Amém? É isso que a Bíblia está explicando. E como faremos para que a terra não nos vomite? A resposta também está em Levítico 18, 26 a 30. Porém, vós guardarei os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações farei, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque todas essas abominações fizeram os homens dessa terra que nela estavam antes de vós, e a terra foi contaminada, para que a terra não vos vomite, havendo-a contaminado, como vomitou a nação que nela estava antes de vós. Porém, qualquer que fizer alguma dessas abominações, sim, aqueles que as fizerem serão extirpados do seu povo. Portanto, guardarei o meu mandamento, não fazendo nenhuma das práticas abomináveis que se fizeram antes de vós, e não vos contaminarei com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. A única forma da terra não vomitar um homem é não praticar a iniquidade e obedecer o mandamento que Deus estabeleceu. São os filhos de Deus, as catástrofes que vêm sobre toda a terra em todo o tempo, são frutos da prática da iniquidade do homem. É por causa do aquecimento global. O aquecimento global é devido à iniquidade praticada pelo homem na face da terra. É porque
o El Ninho foi aqueceu muito o oceano, etc, etc. É aquecido muito o oceano por causa do quê? Da iniquidade do homem sobre a face da terra. Mas, Rafael, é muito homem na terra? Sim, e é por isso que as iniquidades são grandes. E as catástrofes tendem a sempre aumentar. E Yeshua fala isso em Mateus 24. É porque as pessoas não estão compreendendo a verdade. Então, as catástrofes que vêm sobre toda a terra em todo o tempo são fruto da prática da iniquidade do homem na face da terra. Por isso, a natureza geme, a natureza sofre, e ela sofre por culpa da iniquidade que o homem pratica na face da terra. Está lá em Romanos 8, 19, 21. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus, porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E os filhos de Deus são o quê? Justos. A terra não vomita os justos, mas vomita os ímpios. São os filhos de Deus, os justos, que santificarão a terra. Só nós é que santificaremos a terra. Lembra da intercessão do pai Abraão diante do Senhor? Se houver 10 justos, o Senhor não destrói por causa dos 10, ó. Ele começou com 1, chegou até 10. Eu acho que a conta é 10. Se tiver 10 justos na terra, ele não destrói a terra. Então, nós que somos de Yeshua, somos mais de 10. É por isso que a terra não vai ser destruída. E você fica com medo do fim dos tempos. Ontem nós falamos sobre isso. Você fica com medo dos fins dos tempos, mas os finais dos tempos é bênção para a igreja de Machia. Será manifesta a glória dos filhos de Deus. Você não tem que ter medo de guerra nuclear. Para com isso, meu irmão, porque Deus não vai deixar destruir a terra. Por quê? Porque tem mais de 10 justos na terra. Você, creio eu, é um deles. Será que a gente pode contar na terra inteira se dá 10? Eu acho que dá, não dá? Mais de 10? Dá muito mais de 10, meu irmão. São os filhos de Deus, os justos, que santificarão a terra. Lembra da intercessão? Olha lá, Gênesis 18, 32. Disse ainda Abraão, ora, não se ire o Senhor, pois só mais esta vez falarei. Se porventura se acharem ali 10. O Senhor respondeu, assim assentiu o Senhor, por causa dos 10, não a destruirei. Tremendo, né? Deus criou a terra perfeita, mas ele próprio amaldiçoou a criação por causa da iniquidade do homem. Lembra disso? Fazendo uma lembrança para vocês de Gênesis 3,17. E ao homem diz, porquanto deste ouvido à voz de sua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Aí olha só, Deus criou a terra. Deus criou as estrelas em função de quê? Da terra. Concorda? O sol foi criado em função da terra. A lua foi criada em função da terra. As galáxias foram criadas em função da terra. Se Deus amaldiçoou a terra, então toda a criação foi amaldiçoada. Por causa de quê? Do pecado do homem. Então, se a terra vomita e expulsa o homem que com suas iniquidades contamina a terra, em contrapartida, a terra não vomitará os que andam em justiça, estabelecendo a lei de Deus. Por isso que eu acabei de falar com vocês, está escrito que os justos herdarão a terra. Por que eles herdarão? Porque eles não andam em iniquidade, por isso a terra não os vomita. Veja no Salmo 37, 34, espera no Senhor e segue o seu caminho, e ele te exaltará para herdares a terra. Tu verás quando os ímpios forem exterminados.
exterminados. Exterminados é vomitado da terra. O justo não será vomitado, porque Deus visita a terra e onde tem iniquidade, a terra vomita o homem. Amém? Só não vai vomitar aqueles que andam em justiça. Nós que somos separados por Deus deste mundo relativista e imundo, temos que entender que se não compreendermos as leis, estatutos e mandamentos de Deus e não estabelecermos a lei de Deus, seremos vomitados, rejeitados por Deus e, melhor dizendo, vomitado pela terra, mesmo se crermos em Yeshua. Agora ficou estreito, hein? Agora ficou. É só ver o que Yeshua responde sobre um questionamento que uma pessoa lhe fez, se a quantidade de salvos era pequena, lá em Lucas 13, de 23 a 27. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que salvam? Está perguntando para ele. Ao que ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e cerrado a porta, e vós começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, abre-nos, e ele vos responder: não sei de onde vós sois, então começarei a dizer: comemos e bebemos na tua... Quem é que come na presença de Yeshua e bebe? É Pessa que ele está falando, participaram do Pessa. E tu ensinaste nas nossas... É a palavra. E ele vos responderá: não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticai a... são de Yeshua, mas não estabeleceram a lei de Deus. Olha o risco que a igreja está correndo, com esses homens ensinando que a lei de Deus acabou. Está empurrando milhares e milhares para a condenação. Olha aí, Yeshua está nos informando com muita clareza que mesmo que nós venhamos a comer e beber em sua presença, se não estabelecermos as leis de Deus, seremos rejeitados por ele no grande dia. E se você ainda tem dúvida a respeito desse assunto que acabamos de falar, é só ver Mateus 7, 21 a 23, que diz assim: nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu... Nós lemos a vontade do Pai sobre nós, não é? De andar em justiça, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Quem é que profetiza em nome de Yeshua? Pois é, igreja. E em teu nome não expulsamos demônio? Gente, alguém que está lá pulando carnaval tem autoridade de expulsar demônio em nome de Yeshua? Então quem é que tem? Ele está falando com a igreja. E em teu nome não fizemos muitos milagres? Fizemos, muito milagre. Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a... Preciso perguntar de novo: quem profetiza ou expulsa demônio em nome de Yeshua? Então eu vou dizer para você: Shema. Shema é o quê? Ouve. Ouve. Vou esclarecer uma coisa. Mesmo se você estiver dentro da igreja, batizado com o Espírito de Deus, orando em línguas, tendo visões, impondo a mão, expulsando o demônio, colocando a mão e curando os enfermos, mesmo que você estiver assim, presta atenção, e não estabelecer a lei de Deus, seremos rejeitados por Yeshua. Meu irmão, você já parou para pensar nisso? Não, né? Mas está na hora de começar. Porque muitas pessoas se empolgam por causa de profecia, por causa de visões, etc. Isso é de Deus. Mas não pensa você que se você recebeu o dom,
que automaticamente você está salvo. Não. Você estará salvo se você, além disso, estabelecer a lei de Deus. E Yeshua falou uma coisa muito interessante, que muita gente não presta atenção. Ele disse que se a minha justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, de forma alguma entraremos no reino dos céus. Os fariseus eram conhecedores da lei de Deus, né? Mas eles não cumpriam. Então ele quer que eu seja conhecedor, estou igual aos fariseus, mas que eu cumpra. Aí eu entro no reino dos céus. Yeshua é o Filho de Deus. Ele está dizendo, se a tua justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Não sei se a igreja está preparada para começar a ouvir essas coisas. Porque mesmo batizado com o Espírito Santo, mesmo com dança, com cânticos espirituais, são maravilhosos, mesmo com visões de olhos abertos, olhos fechados, sonhos, mesmo que nós tenhamos todas, mesmo que a gente seja cheio dos dons, mesmo que a gente ordene um morto levante, ainda assim, se eu não estabelecer a lei de Deus, eu serei rejeitado. Seremos rejeitados por Yeshua como praticantes da iniquidade. Olha que coisa interessante, a desobediência da lei de Deus é uma prática. A obediência é uma prática, mas a desobediência também é uma prática. E sabe de uma coisa, meu irmão? A Bíblia é tremenda. Tem duas coisas interessantes. Primeiro, a minha obediência é que vai punir a desobediência dos outros. Deu para entender? Isso está escrito. E outra coisa que está escrita, meu irmão, é que o anticristo vem no poder da iniquidade. Olha, para pensar. No poder da desobediência da lei de Deus. Então, a desobediência da lei de Deus é um poder que está atuando na terra e tem atingido, inclusive, a igreja. E ele vem no poder da iniquidade. Você já viu como é que o mundo está degradando, está piorando? Isso é um poder. E se nós, igreja, permitirmos, esse poder de iniquidade entra no nosso meio e atua e opera, porque é um poder. Você começa assim, para que eu estou fazendo isso? Olha o poder da iniquidade entrando. Ele é um poder. Está escrito lá que o anticristo vem no poder da iniquidade. Se não estabelecermos a lei de Deus, seremos rejeitados por Yeshua como praticante da iniquidade, ou seja, desobediente aos mandamentos divinos. E é exatamente isso que Deus proclama também por meio de seu profeta. Lá em Ezequiel, fala isso para Israel, 33, 17 a 18. Todavia, os filhos do teu povo dizem, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Quando o justo se apartar da sua justiça, praticando a iniquidade, morrerá nela. Deus já está falando isso lá de trás. Você está na igreja? Você é justificado? Sou. Mas se eu não ando em justiça, eu morro nela. Eu morro na injustiça. Eu morro condenado. Está escrito aqui, ó. Quando o justo se aparta da justiça, praticando a iniquidade, morrerá nela. A mesma coisa que Yeshua falou. É a mesma coisa. Afastai de mim praticando a iniquidade. Mas eu sou da igreja, eu sei, você foi justificado, mas você continuou praticando a iniquidade. Logo, você morrerá nela.
Isso, meu irmão, me faz lembrar de um texto pouco falado nas igrejas, de Mashiach. Olha, e volta e meia esse texto vem no meu coração, Hebreus 6, de 1 a 10. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Mashiach, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e o ensino sobre batismo e imposição de mãos, e sobre ressurreição de mortos e juízo eterno. Isso para a gente é rudimento. Quantos anos você está na igreja? Não conta no dedo não, que não vai dar. Isso para você já existe, já passou. Isso para você é rudimento. Você não precisa ser ensinado de novo sobre isso, precisa? Imposição de mão e sobre ressurreição de mortos, juízo eterno. E isso faremos se Deus permitir, porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e depois caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Isso é sério? Muito sério. Quantas pessoas ficam entrando, saindo da igreja, dizendo, não, agora eu estou salvo, agora eu estou de novo, agora eu estou de novo. Isso não é a verdade. Aqueles que já experimentaram o Espírito de Deus, o poder do mundo vindouro, dificilmente, difícil não, ele fala que é impossível, serem renovados para o arrependimento. Visto que, quanto a eles, estão crucificando de novo o Filho de Deus. É como se eu estivesse forçando o Filho de Deus novamente ao processo de morte pela minha vida. Mas ele já morreu por mim. Quando eu tomo consciência, ele já morreu por mim. Então, se eu tomei consciência, recebi o Espírito Santo, provei a boa palavra de Deus, provei o poder do mundo vindouro, agora caio, dificilmente, ou melhor dizendo, impossível de ser renovado para o arrependimento. Por que não se fala dessa palavra na igreja? Ela é dura? É. Mas a palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. Se não falar, ela não quebra o coração endurecido de pedra. Tem que falar. E tem que entender que isso é extremamente sério. Existem pessoas que saem e entram da igreja como sai e entra do quarto para dormir. E está todo mundo, ele voltou, ele voltou. Aí daqui a pouco sai de novo. Ele voltou, ele voltou. Todo mundo fica alegre. Isso é tolice, viu, meu irmão? Porque a palavra está dizendo, porque é impossível, a palavra de Deus é bem clara, que os que uma vez foram iluminados, meu irmão, não importa o que pastor fulano falou, não importa. O que importa é o que está escrito. Impossível que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e depois caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que quanto a eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo ao vitupério. Vitupério é vergonha. Pois a terra que embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela, é por isso que eu digo que o Espírito de Deus é a água. Pois a terra que embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela e produz erva proveitosa para aquele por quem é lavrada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolho, é rejeitado e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores,
Que bom, né? E que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do amor que para com seu nome mostraste, porquanto servi aos santos e ainda o servis. Shabbat Shalom. Que o Eterno tem.